para mais um Não Pode Vacilar. Nossa, eu tava com saudade de fazer essa abertura. A Carol quer roubar a minha parte, mas Carol não vai roubar, porque eu adoro receber e acolher todos vocês logo de cara. E eu quero aproveitar, então, e já iniciar falando sobre os nossos 3 patrocinadores. Não, eles estão demais. E é isso, se você acredita no projeto, vem com a gente. Entre em contato, que será um prazer acolher vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais de como participar, como estreitar essa parceria e seguirmos juntos neste propósito. Então, quero agradecer Criarte VIP, se você está preparando aí alguma lembrança na sua empresa, em alguma festa de aniversário, produtos de qualidade, porque às vezes a gente compra, ganha umas canecas, né, Cá? Que tá tudo torta. Não só canecas, a Cris está fazendo os adesivos da festa do meu filho, Joaquim, e ela, para a gente colocar numa caixinha, ela faz qualquer tipo de produto que você tem ideia, ela consegue produzir lá no ateliê dela. Criarte VIP, então, depois a gente coloca também na descrição o link para que você possa seguir o perfil. Temos também hoje o nosso patrocinador Salgados Resende. Não, eu até... Tá lá embaixo, tudo preparado, mas vocês não sabem o que tem aqui, gente. O Resende, ele arrasa. É a preferida da Carol, é a coxinha. Não, olha, convidada, você vai perder. E depois tem uma coxinha. Olha isso. Não, isso aqui é salgado de festa. Não é, cara? Morde. É um baita salgadinho, gente. Ó, coxinha sem... já tô falando, já tô salivando. Então, se você está organizando a festa do seu filho, da sua filha, da sua família de um modo geral... Eu vou deixar aqui que eu já vou experimentar o salgado Resende, porque antes eu quero falar do nosso terceiro patrocinador, que é a Copenhagen, Avenida Parada Pinto 344. Carol, dá uma olhada nisso. Olha o que temos aqui hoje. Copenhagen arrasando nessas... Nossa, que lindo. Olha isso! Se você não... Gente... Não, o cheiro é bom, tudo é bom, gente. Então, Copenhagen, nosso muito obrigada por estar aqui conosco, nos adoçando. Não tem outra palavra. E quando me falam assim, chocolate é tudo igual, eu falei, é porque você não conhece a Copenhagen. Então, Copenhagen Parada Pinto 344, nosso muito obrigada também. E, Carol, depois de todas essas maravilhas, nós temos uma maravilha aqui também. Temos uma convidada super especial, sim. Vou deixar até aberto. Pode deixar. Porque aí o pessoal que vai estar em casa vai ficar de olho nisso daqui, vai correr lá na Copenhagen Parada Pinto 344. Carol, conta pra gente, então, quem é a nossa convidada de hoje? Sim, eu sempre conto como a gente faz essas conexões com os convidados que vêm aqui falar e trazer todo o conhecimento deles, né? Essa convidada, ela tem um programa, que eu vou falar o nome daqui a pouco, que eu fui com meu filho. Então, é um programa que funciona. Não é só um programa que a gente vê na internet e não conhece, não sabe. Esse programa funciona. Ela, além desse programa, ela é economista formada pela PUC, com MBA em Finanças pela Brazilian Business School. Gastei meu inglês, né? Sim. Nossa, arrasou, hein? Tá valendo dessas aulas aí. E o que ela veio falar aqui pra gente hoje é sobre a cultura, a criança e a cultura, tendo acesso a essa cultura. Ela tem um programa no Instagram, ela tem uma página no Instagram que chama Crianças no Rolê SP, que lá ela divulga, tem mais de 10 mil seguidores, viu, Si? Ela divulga passeios, eventos para todas as classes econômicas. Isso é importante falar, né? Porque hoje, se você pensa em São Paulo, você fala, é tudo caro, não vou passear. Não, tem muitos passeios que você consegue fazer de graça também. Então, segue a página se você ainda não segue. E, além disso, também ela veio falar sobre um programa que ela faz parte, que é a educação antirracista, em um colégio renomado aqui de São Paulo. Seja bem-vinda, Soraya, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Muito feliz, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ela é mãe do Ed, que eu já soube. É verdade, mãe do Ed, que tá sempre nos passeios também. Tá sempre no rolê. Tá. Você sabe que as pessoas falam assim, eu quero estar no lugar do Ed, porque ele conhece tudo, vai em tudo. Ed, que você é sortudo. Aí ele fica com aquela cara assim, né? Meio assim. É isso, né? É um trabalho em que a gente pode levar a família, estar conectado
E a Soraya me falou algo que eu achei mágico. Eu até perguntei de novo, eu falei assim, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Você pode repetir? É zero tela. É. Gente, olha que coisa incrível! Ela vai dar poção mágica hoje. Então, se você quer saber como criar o seu filho de 8 anos como Ed sem tela, não sai daí. Tem muita coisa boa hoje no nosso podcast. É isso, Carol? É isso. E acho que para começar, eu sempre tive curiosidade, a gente não se fala muito pessoalmente, mas pelo celular. Sim. Como que surgiu esse projeto Crianças no Rolê SP? Conta um pouco pra gente sobre isso. Bom, primeiro que não era Crianças no Rolê SP. Lá em 2018, o Ed já tinha 2 anos e estava naquela fase dos terríveis Chu, dando aquele trabalho maravilhoso. Eu falo que ele é a criança do meme. Aquele meme, né? Que a criança corta dinheiro, se pinta de tinta. Ele é essa criança, porque ele fazia as coisas assim mais terríveis possíveis. E eu continuava indo com ele nos lugares. Eu saía bonitinha, arrumada, assim que eu estou, e voltava descabelada, suja. É um horror. Mas a gente insiste, né? A gente é brasileira, né? Então a gente insiste sempre. Desiste nunca. Nunca. E aí começou como mami louca. Porque toda mãe é o quê? Toda mãe é louca. Tem alguma mãe normal? Vocês conhecem alguma mãe normal? Eu não conheço nenhuma. Então, começou como mami louca lá em 2018. E foi uma coisa meio por acaso. Porque era assim, eu passeio com ele desde que ele tem 1 mês de vida. Então, ele é uma criança prematura de 34 semanas, mas ele não teve nenhuma intercorrência. Então, fez 1 mês, o médico falou, já pode dar uma saída. 1 mês estava onde? Na praia. Levei para molhar o pezinho na água. E a partir daí comecei a sair muito com ele. E saía e postava assim no Facebook, foto e tal. Mas era uma coisa meio de registro, não era? Não estava pensando em nada. Aí uma amiga minha que tem uma filha eles são da mesma idade, nasceram praticamente na mesma época. Ela, você vai num monte de lugar legal, um monte de coisa que eu nem fazia ideia, que às vezes eu vou porque você foi. Já pensou em escrever um blog, fazer alguma coisa assim? Nossa, ai não, nada a ver, eu tenho meu trabalho, nunca, né? Eu tinha na época um ateliê de cesta de flores e presentes que eu tive por 11 anos. E, não, imagina, não vou. E foi indo. Aí ele foi para a escola. Aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquila. Aí eu falei assim, quer saber? Vou abrir uma conta no Instagram. Abri a conta no Instagram. E aí, celular ruim, aquelas fotos tudo tremida, tudo embaçada. Eu tava fazendo um negócio que era pra mim. Aí comecei a ver. 500 seguidores? 1.000 seguidores? Olha, tem gente seguindo essa loucura. Cara, então vamos começar a melhorar isso aí. Aí comecei a ir melhorando e tal. Aí quando foi em 2020, aí no tempo da pandemia dei mais uma parada, mas aí em 2022, bora de novo rodar aí pelo Brasil. E aí, falei assim, olha, se eu quiser crescer, continuar a melhorar o Instagram, tá na hora de melhorar esse nome, que as pessoas têm algumas dificuldades de entender. E aí eu fiz uma enquete no próprio Instagram, com 4 nomes lá, e o pessoal escolheu Crianças no Rolê SP, ou Crianças no Rolê São Paulo, né, que eles falam. E aí virou Crianças no Rolê SP. Foi isso. Que bacana. Gente. Os melhores projetos surgem do nada mesmo, Tá vendo? Exatamente. E você já gostava de sair ou não? O que Nossa. quem te despertou foi a maternidade? Não, eu sempre fui do rolê, gente. Nossa, eu sou a pessoa que eu nunca gostei de ficar em casa. Aprendi com a minha mãe. A minha mãe, eu era pequena, ela me levava no teatro, ela me levava no cinema. E eram outros tempos, né? Anos 90 e tal, que a gente não tinha tanto acesso como hoje. Mas ela arranjava, ela via onde tinha, lia no jornal, numa revista que tinha um teatro, alguma coisa. Bora. Íamos no Sesc, que na época era o Sesc Consolação, Interlagos, que era poucos Sescs que tinha. E a gente ia. E era engraçado que a gente pegava ônibus e nunca teve. Às vezes estava caindo uma toró e a gente estava lá passeando. Aí, como, né? Não tem jeito. Virei rolezeira mesmo. Então é uma herança. É herança. E que tipos de memórias afetivas você traz destes momentos vividos com a sua mãe
e que você busca hoje perpetuar com ele? Eu acho que é isso. É aquela coisa de você. Você pode comprar 1000 brinquedos para uma criança, mas se você para um momento para ir numa oficina, fazer um passeio, é isso que fica. Tanto é que eu tô falando para vocês. Uma coisa que minha mãe, ela trabalhava, ela tinha salão de cabeleireiro, então ela trabalhava de terça a sábado. Aí chegava, todo domingo a gente saía. Sempre tinha um passeio. E às vezes a gente ia no Ibirapuera, fazia piquenique. Eu me lembro dessas coisas, eu era pequena e eu me lembro. E eu espero que ele, no futuro, ele lembre disso, né, também, dessas memórias. Que eu sempre falo para as pessoas que o que vai ficar sempre vai ser isso. Não vai ser o brinquedo XYZ que você comprou, o celular último tipo, mas aquele tempo de qualidade que você passou com seu filho pequeno. Isso é muito interessante, a gente trouxe aqui a Silvia falando sobre isso, e é ressignificar, eu acho, né? Porque Exato. hoje as crianças têm acesso a muitos produtos. Sim, As empresas também querem que a gente compre, mas se sim. a gente dá oportunidade de cultura, de lazer, eu acho que é muito mais. Não sei nem a palavra, acho que não, é um presente. Isso é um Oh, presente, né? com certeza. Para a criança evoluir como pessoa, né? Exato. Uma coisa que o Ed mesmo se gaba, que aquela criança, não sei se você conhece, um molequinho, é problemático. Ele se gaba, porque às vezes na escola dele falam assim, olha, então, a gente vai estudar tal coisa, e aí vocês vão ter que ver com os pais para vocês irem no Museu X. Ele, eu já fui nesse museu não sei quantas vezes. Assim, eu falei, Eduardo, você fica na sua. Você já foi? Deixa. Aí dá spoiler, conta o que tem. É uma piada, mas eu me orgulho de falar que meu filho, aos 8 anos, ele conhece 90% dos museus que tem em São Paulo. Ele já foi mais de uma vez, já teve a oportunidade de fazer oficinas incríveis com diversos artistas maravilhosos. E sabe o que é melhor, gente? De graça. Eu ia falar isso agora. 0800. Então é possível fazer passeios de graça na cidade de São Paulo. Muita coisa. Assim, São Paulo, eu falo que São Paulo não existe. É um universo onde você pode, diferente de muitas outras cidades turísticas pelo mundo, que, por exemplo, você vai em Londres. Em Londres tem alguns museus gratuitos, que também não são poucos, são muitos, mas não tem essa diversidade de shopping, de casa de cultura, de fábrica de cultura, de tanta coisa que tem em São Paulo. E as pessoas muitas vezes desconhecem, ou então, de graça é ruim. É isso mesmo. Nossa, quer me matar? É a pessoa virar para mim e achar que um passeio gratuito é ruim. E pagar R$ 500, porque 500, R$ 1.000 num passeio e falar, nossa, foi uma droga, né? Então tem muito isso, as pessoas precisam aprender, conhecer. Você indicou um passeio muito legal, que eu ia até no nosso Instagram, eu coloquei esses dias, SP Tours, é isso? Sim! Né? É muito legal esse passeio. E eu não conhecia, eu conheci porque você colocou lá. Sim. Quer falar um pouco? Você conhece esse passeio? É bem legal. Pode, se você quiser falar, Soraya. Falo, é um programa da Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo que oferece vários tours guiados gratuitos. Você agenda pelo Simpla, então tem tour para aparelheiros. Eu fui nesse. Vocês têm Bem que legal. fazer. Falo para vocês, indico muito. Vocês vão conhecer uma aldeia indígena. Vocês vão conhecer a cultura local, da onde vêm os legumes e as verduras que a gente come, e grande parte vem de Parelheiros. E Parelheiros é cidade de São Paulo. Cara, é longe, mas é cidade de São Paulo. Tem balsa que você pode atravessar. É um universo totalmente diferente, incrível, e vale a pena vocês conhecerem. Tem tour pela Liberdade, tem tour pela Paulista, que Paulista a gente acha que sabe tudo da Avenida Paulista, né? A gente não sabe nada. Tem um monte de curiosidades super legais para você conhecer da Paulista. Tem vários. Você pode olhar lá, às vezes tem um perto da sua casa e você não sabe. Outro legal da Vila Madalena. Sim. E conhece o Beco do Batman de uma outra forma. Não só
aquelas figuras que estão ali, mas tem O muito que é mais. popular, né? Então, eu acho uma coisa super legal é você conhecer a história do lugar, por que que tá ali, o que que aconteceu, mostrar para as crianças, né, que aquilo não é só aquilo que eles estão vendo. É. Então, eu acho muito legal. E eu fui com o Joca, viu, Ci? 3 anos e ele aproveitou super. Vocês foram naquele que teve aldeia indígena também? Não, eu fui no do The Roça Park Ah, de Roça Park é um lugar incrível. e uma Super trilha a gente fez recomendo. lá, né? Sim. E foi aí no projeto mesmo, Sim. na sede lá do projeto. Ah, sim, então. Bem Sensacional, legal. maravilhoso. E eu falo que a Carol é uma mãe bem ativa. É, Carol é das minhas, eu gosto assim, viu? Ela é. Eu confesso, Soraya, que eu era daquelas mães cansadas. Eu era. E eu acho que deve ter muita mãe aí assim, ai, vou descansar, final de semana, trabalhei. Mas hoje eu me arrependo muito. É. Hoje os meus filhos, eu tenho um menino de 18 e uma menina de 12. Ah, de 12 ainda dá pra você catequizar, hein? Dá. De 12 ainda dá pra resgatar, né? Opa! Isso porque hoje em dia eles vão querendo já. Se eles vão- afastando, já tem a Exatamente, turminha já tem o clã, já estão deles. formando clãs. É uma idade diferente. Sim, a minha mais nova ainda eu Ainda você consigo mesmo. consegue Ainda levar. consigo. E ainda tem uns rolês super legais, viu? Pra Para faixa o etária público dela. adolescente. Sim, eu tenho visto muita coisa legal para os adolescentes, não é só para as crianças. Isso é bacana reforçar, porque hoje em dia, conforme eles vão crescendo, as famílias vão perdendo essa conexão. É importante a gente manter, mesmo eu sei que é diferente, porque eles têm a turma deles, querem sair com o grupinho deles, mas é importante pelo menos marcar alguma coisa que seja só a família, né? Uma coisa que eu faço também em casa, que a gente antes fazia toda semana, agora não dá mais, mas pelo menos uma vez por mês a gente marca assim uma sexta ou um sábado à noite, e aí junta aquele monte de jogos e a Ah, isso é gente legal. passa assim um tempo jogando, brigando. Uno. Nossa, vira confusão, mas é muito legal. Vira cara pro outro, é ladrão. Mas tá tudo certo. A gente faz um lanche bem gostoso e dá risada e conversa. E é legal porque às vezes a criança não te solta tudo que fala. Aí no meio do jogo começa a falar: então, aconteceu tal coisa. Né? Então, é uma forma também de ganhar a confiança deles. É imprescindível. Sabe que... Ah, eu vi que você trouxe, tá? Ali, ó, as 5 linguagens do amor, né? A gente trouxe hoje para Legal. ilustrar. E esses dias a minha menina, ela é muito perspicaz. Ela virou para mim e falou assim, mãe, eu queria fazer... Faz muito tempo que a gente não tem uma noite de jogos. Na época da pandemia, a gente trouxe muito essa Sim. questão, né? Essa dinâmica em casa. Ela falou, faz tempo que a gente não faz. E você sabe, mãe, eu fiz um teste e a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Ai, que legal. Tá vendo que legal? Nesse dia, a gente fez, então vamos fazer os jogos, tal. Aí veio a namorada do meu filho em casa, não sei o quê. Mãe, mas a gente podia fazer um lanche. A gente quer fazer um lanche. Bom, eu sei que foi um sábado em que a gente ficou ali umas 3 horas envolvida com eles. No final, ela virou pra gente e falou assim, Soraya, mãe, eu tô tão feliz. E a gente, filha, por quê? Não, mãe, porque hoje o dia foi muito especial. Hoje nós tivemos tempo de qualidade juntos. Eles dão assim umas respostas que acabam com a gente, né? E é isso. E eu falo muito para as mães, né? Eu estudo muito sobre essa importância. A importância de termos tempo com os filhos, de nos conectarmos. Mas a rotina também nos engole. Sim, muito. Também nos engole. Se a gente não para refletir, a gente é pego por essas armadilhas do Verdade. dia a dia. Sim. Você falou muito sobre o projeto, né? Esse perfil que agora eu vou acompanhar com mais afinco. Por favor. né, Soraya? Vocês também, hein? Crianças no rolê SP, hein? Isso mesmo. E você disse que começou ali de uma maneira muito sem intenção. Bem low profile, não tinha intenção E nenhuma. hoje, qual é o grande objetivo do Crianças no Rolê SP? Pelo menos chegar nos 100 mil seguidores, né? A gente hoje somos quase 13 mil. E eu vejo que ano passado eu ganhei um prêmio, que foi o SP Mais Digital da Prefeitura de São Paulo. E a gente tinha acabado de atingir 10 mil seguidores. E foi muito especial, porque eu falei assim,
Eu não sou não sou nada perto de outros perfis que eu vejo. E eu tive esse reconhecimento. Aí eu entendi por quê, conversando com as pessoas do prêmio, só assim, a quantidade de passeios gratuitos que você divulga. Você divulga passeios pagos, mas divulga passeios gratuitos. É muito legal. E uma coisa que hoje eu agradeço, que eu acho muito legal, são companhias de teatro que sempre nos procuram para a gente divulgar os espetáculos pagos e gratuitos. E eu acho muito legal, porque a gente não precisa ir no musical de 600, sei lá quantos, né? Que o céu é o limite. Não, vou também, porque tem uns maravilhosos. É um dinheiro que é bem gasto. Mas, às vezes, a gente não pode. E, às vezes, você prestigiar uma companhia que está começando, né? Nesses dias, a gente prestigiou um festival que era de ex-alunos de uma escola de teatro. E foi sensacional. Uma peça melhor que a outra. Ingresso a R$ 40, inteira 20 para as crianças. Sensacional. Tão boa quanto uma tão cara, sabe? Então, eu acho muito legal. Continuem procurando a gente, por favor. A gente divulga com o maior carinho, o maior prazer. A gente sempre vai assistir também, que é importante. Eduardo sempre dá a opinião dele. É importante. É importantíssimo, é a opinião sincera. Ali a gente não dá uma opinião falsa. Então, vocês podem seguir que se o negócio for bom, a gente fala. Mesmo que a gente tenha sido convidado. Se não for bom, a gente vai falar também, do mesmo jeito. Esses dias me perguntaram sobre uma exposição que vai voltar para São Paulo. Soraya, o que você acha dessa exposição? Eu não gosto. Eu falei, eu não gosto. Particularmente, não é minha cara. Que eu acho que exposição para criança, a gente tem as exposições dos museus, que são incríveis, mas assim, exposições em espaços para exposição. Exposição do Bob Esponja. Putz, foi sensacional. Maravilhoso, e tinha um dia gratuito. Sim. Infelizmente acabou, mas era uma coisa incrível. Tinha bolha de sabão, sabe? Tinha várias salas interativas, era muito legal. Agora, uma exposição que você vai pagar, não tem nada interativo, né? Não tem nada assim que vai chamar a atenção da criança. Não tem grandes histórias, eu realmente não recomendo. O MASP, por exemplo, se você vai num dia pago, é caro. Mas, gente, você vai ver aqueles cavaletes suspensos da Lina. Você vai ver agora a exposição nova do Renoir, que é incrível. E eles estrearam uma exposição que é do LGBTQIA+, sensacional, sabe? Com paredes, com esculturas. Mas pode levar criança? Pode levar criança. Tem um pedaço lá que eles não vão entender, tudo bem, mas pode levar, que vão gostar, que vão ver o quanto é colorido e conhecer aquele prédio icônico. É sensacional. Então, acho que a gente também tem que procurar isso, né? Coisas que vão acrescentar. Sim. Né? O Santander também acho que vai ter uma agora Farol. do Alfredo Volpe, é isso? Sim, já estreou do Alfredo Volpe. Interativa essa? Sim, é interativa, bem bonitinha. Alfredo Volpe conta uma história, então é legal para as crianças, viu? Bacana. E você falou uma coisa importante, porque eu faço parte de alguns grupos de mães, e o que a gente, às vezes, quando a criança é muito pequena, se barra? Porque a sociedade julga muito. Quando você falou lá no começo da sua apresentação que o Ed estava no Terrible 2 e você decidiu sair com ele mesmo assim, tem mães que não se sentem confortáveis com isso. Então, acho que o seu propósito também incentiva outras mães. Sim. Porque a gente precisa habitar a cidade com as crianças. Quando eu estive no MASP, a gente foi convidado para ir ver uma exposição para abertura do prédio novo, que é o Prédio Pietro. E uma funcionária do MASP me falou assim, mas esse não é um museu para criança. Aí eu virei e falei assim, todo o espaço é para criança. Sabe por quê? Quem que vai frequentar esse museu aqui quando a gente não estiver mais aqui? Vão ser essas crianças que são agora crianças, vão ser os futuros adultos. Quem vai cuidar desses espaços? Se a gente não começar a ensinar eles desde cedo que esses espaços, eles podem sim frequentar. Eu me lembro de uma Bienal que eu fui com o Ed e um amigo dele, ele era bem pequeno, e os seguranças se juntaram em volta da obra. E a gente deixou, e eu falei assim para minha amiga,
Deixa, vamos ver até onde essas crianças vão. Porque eles se juntaram. Ele pegou, chamou e juntou mais seguranças em volta. Eu achei o fim da bicada. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. E as crianças chegaram perto, olharam, que era uma obra que estava no chão, viram e foram correndo para o outro lado, sabe? Eu acho que não tinha necessidade daquilo. E a última Bienal foi muito legal. Eu estive na pré-abertura e uma das minhas perguntas para os curadores foi: como vocês entendem esse espaço frequentado por crianças? E foi muito legal que me falaram o seguinte: minha filha, uma das curadoras falou, minha filha pequena acompanhou todo o processo de montagem. Tinha obras que realmente não podia tocar? Tinha, mas tinha outras obras muito legais. Espero agora que vai ter a Bienal nova, agora esse ano, também vai ser um espaço potente e as crianças têm que ir, levem. E outra coisa importante que eu queria falar para vocês, criança com deficiência. Gente, saiam com eles. E daí, os espaços também têm que se preparar para recebê-los. É importante. Não fiquem em casa, saiam, levem as crianças, que criança é criança. Levem para frequentar esses espaços, para interagirem com crianças sem deficiência. Isso é muito importante, né? Como é que eu vou saber lidar com uma criança com deficiência se eu não vejo, se eu não convivo, né? Então, por favor, saiam com seus filhos de casa, sim. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas não deixem de passear, não. Por favor. Isso que a gente conversou isso e acho que a Soraya também falou do Criança e Natureza. Sim. Que eles têm esse programa também. Um programa gratuito lindo, também. gratuito, Para você sensacional. ter esse vínculo, né, com a criança. Então, a criança que não tem deficiência vai ser o guia ali de uma criança que tem deficiência visual, por exemplo. Isso. E eu vou falar de um projeto super legal que é de uma pessoa que virou minha amiga, que é o Iniciativa Kids. Nesse projeto unem-se crianças com deficiência, principalmente síndrome de Down, de crianças sem deficiência. Olha, Então, que legal. cria-se, ela faz alguns eventos durante o ano, sempre gratuitos, e nesses eventos você conhece uma outra família que tem uma criança com deficiência, se aproxima, marca um passeio depois, como lá no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo de WhatsApp. A Soraya é super tranquila. Nossa. Você imagina o grupo aberto? Nossa, sou medicada, não tô brincando. Tem hora que eu falo assim, respira. Não pira, mais ainda, né? Porque às vezes você acaba, uma coisa que é impressionante, as pessoas não leem. Vocês já repararam? Não leem. Eu sou gestora. Então, assim. Aí tá tudo descrito. Mas é pra gente. Que horas que... Aí tá tudo escrito na mensagem. Aí eu respiro fundo. Aí tem hora que eu falo assim, eu vou responder. Aí eu pego e falo assim, dá uma lida na mensagem. Esses dias foi cômico. Uma seguidora minha me pediu um ingresso de um evento. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho um sobrando, vou dar pra você. Aí ela, mas o ingresso tá marcando uma hora da tarde, será que tem problema? Aí eu falei assim, você deu uma olhada no ingresso? Aí ela, nossa. A gente hoje está vivendo uma sociedade muito ansiosa. Sim. É isso. Né? Estamos gerando formando uma outra sociedade tanto quanto ansiosa. Sim. A gente vê hoje... Muito acelerado, né, Isso. gente? E aí a gente vê hoje famílias que estão ali, muitas vezes, sem paciência para lidar com o filho ou com situações do dia a dia. Sim. E as crianças acabam vivenciando esses momentos de rompantes dos pais e acabam reproduzindo. Isso está se tornando algo, está normalizando. Verdade, é uma coisa muito ruim. A gente vê, por exemplo, o filme do Minecraft. Eu não sei se vocês viram. Não vi ainda. assisti. O filme é extremamente acelerado. Eu vou falar pra vocês, o filme é muito legal. Eu não entendi nada. Mas a animação confesso. é legal.
Não, ele é um filme live action, mas tem Jack Black, que é um cara que eu amo, e tem o Jason Momoa, né? Muito talento, né? Então a gente nós mães vamos assistir por causa daquele talento, gente. Eu falo pro meu marido assim, ó, dá licença, que eu preciso ver isso aí. É trabalho. Nossa! É um filme extremamente acelerado, né? Mas é um filme incrível? Sim, é um filme incrível, mas você vê como as coisas são aceleradas. E foi engraçado que a gente teve numa outra pré-estreia, e eu falei assim, conversando com outras crianças, e aí, vocês gostaram do filme do Minecraft? Sim, a gente amou, mas eu achei o filme muito acelerado. Né? Então, olha que interessante. As próprias crianças, é porque não é da natureza da criança. Isso. Né? A gente acaba trazendo uma rotina louca, sim. Um dia a dia desenfreado para eles, mas que não faz parte da agenda, rotina né? da criança. Agenda. Aquela agenda que você fala, gente, a criança tem mais atividades extras do que eu. Aí você fala assim, que loucura! Com horários, aquilo regrado, e tem que fazer, e tem que dar conta, e tem que se destacar, tem que ser melhor em tudo. Ai, meu Deus, eu só não falo isso pro Ed, sabe? Eu falo pra ele assim, a gente participou de uma corrida há 2 semanas atrás, e eu assim, tava na ansiedade da corrida, a mãe, né? E eu assim, filho, você chegar lá, você dá o seu melhor, não importa se você ficar em primeiro, segundo, terceiro, mentira. Soraya, por dentro, eu quero que cheguem primeiro. Suba no palco. Quero. Mas a gente fala pra criança, não, você vai com calma. Né? Assim, tanto é que tem um vídeo lá, mas tava nos stories, já saiu, eu gritando assim, a doida, quase infartando, e a criança correndo, né? E eu achei legal, porque o que eu vi nessa corrida, várias crianças correndo, dando tchau. Curtindo aí o momento. O Ed mesmo curtiu super. Não era uma competição, era uma diversão. É que a expectativa às vezes é do adulto, né? Sobre aquilo. Super. A gente tem uma expectativa X e eles nada a ver. E eu falo que eu me controlo muito, porque eu sou aquela virginiana perfeccionista, tudo certinho. E maternidade, alguma coisa certinha? Não. Nada, não existe. Aí, às vezes, ele fala pra mim, mamãe, você é muito exigente. Eu falei, eu sou exigente. Eu falo pra ele, eu sou exigente comigo mesma. Eu vejo no post, assim, quando eu vejo que o negócio não tá certo, eu falo, putz, eu tinha que ter feito melhor. Mas não tem jeito, né, gente? Não, mas eu acho que você ter a consciência das nossas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Com certeza. Porque senão a gente acaba reproduzindo padrões e trazemos isso para os nossos filhos. Sim. Uma perfeição, queremos que eles atinjam a perfeição. E que não existe essa perfeição, não existe, ela está muito longe de ser alcançada. E eu acho que ter a consciência, isso facilita também e deixa a maternidade um pouco mais leve. Uma coisa que eu melhorei esse ano, eu deixei uma manhã livre para ele. Ótimo. Que antes era todos os dias, e eu cortei uma atividade, então sexta-feira é nossa manhã livre. Quer dormir até tarde? Durma até tarde. Às vezes ele fala assim, mamãe, não quero fazer nada. Eu falei, não faz nada, é sua manhã livre. Né? E antes não, ele era todos os dias. Você falou da rotina louca, então ele segunda-feira é EMIA, terça e quinta natação, dança na quinta, quarta robótica, sexta fazia mais uma outra aula. Aí eu cortei a aula de sexta para ele ter um tempo para ele, um tempo de ócio, né? Isso, que é importante. Eles não sabem. A gente não desenvolve o ócio nas crianças. Exato. E aí quando eles são... Gente, eles têm N coisas, aí ele fala assim, ai, nossa, que tédio. Que tédio, mãe, como é que dá esse tédio? Isso. Exatamente, eles não sabem lidar com tédio. Eles falam assim, eu tô entediado. Porque é tanta dopamina o dia inteiro, esses vídeos, esses TikTok, essas coisas, tudo, tanta dopamina que você fala, gente, e como que é criar um filho sem tela? Não deixo. Não Desde sempre? Não, já teve, na época da pandemia, teve. Eu dei o start da tela, vou contar para vocês o que aconteceu. Eu nunca fui muito de deixar, mas ele ganhou da vovó. Vovó deu para ele um tablet quando ele tinha 1 aninho.
Aí eu, tá, né? Meu marido achando o máximo, porque ele é super nerd, super conectado. Aí eu, tá, mas é só um pouquinho, porque não pode. Tudo bem, ok. Aí eu fui buscá-lo na escola, ele tinha 4 anos. E eu falei assim pra ele, filho, e aí, como foi na escola? Não sei aquela pergunta prática que a gente faz. Ele virou pra mim e falou assim, eu não quero falar com você, me dá o celular. Não. 4 anos, gente. A criança virou pra mim e falou, eu não quero falar com você, eu quero o celular. Eu falei assim, o celular tá com problema, não tá funcionando. Ele chorou da escola, que na época dava uns 15 minutos, e eu precisava passar numa amiga minha em Moema. Eu sei que ele chorou até a casa da minha amiga, e chorou de lá até em casa, sem parar. Aí eu peguei e falei, tá na hora de mudar isso. Sentei com ele, sentei com meu marido e falei assim, olha, a partir de hoje não tem celular e vamos ficar uma semana inteira sem ver televisão. Nossa, e olha que lá em casa são 4 TVs. Vão ficar todas desligadas. Catei os controles da TV, coloquei em cima e falei, vai ficar tudo desligado. Foi uma semana incrível. A gente brincou, jogou, desenhou, fez um monte de coisas. Quando voltou, agora acho que eu não quero mais ver tanta televisão. Ele sabe o que é, falar que ele não sabe, ele sabe o que é um jogo XYZ, porque, né, ele não mora numa bolha. Então ele sabe, mas em casa não tem YouTube, nem infantil, nem adulto. A gente não permite mesmo. Jogo, não permito mesmo, não permito. Então é assim, joguei na casa do amigo tal, ou quando tava com um fulaninho. Ok, em casa eu não permito. Eu acho que ainda eu consegui segurar até aqui, então ótimo. Mas eu sei que vai ter hora que eu vou precisar deixar, faz parte. Meu marido fala assim, ele já nasceu conectado, não tem o que você fazer. Eu falei, tem. Eu tenho que proteger a visão dele, o cérebro dele, né? São muitos estímulos. O YouTube eu acho que é um lugar que é terra de ninguém. Então, eu não permito mesmo. E aí ele fala assim, outro dia foi engraçado. Tem um youtuber que eu acho assim, a aberração da aberração. É isso que eu ia falar. Não, mas esse é a aberração top 10 da aberração. O cara tem, sei lá, 20 milhões de seguidores. Eu falo que é 20 milhões de pessoas que poderiam seguir alguma coisa melhor. Não que eu quero que me sigam, tá? Mas Não, pode quer ser. sim. Mas pra lá, Se quiser, eu vou adorar. Mas não é isso, não. Sei lá, podia ser uma coisa melhor. E segue isso daí. O cara joga carro de penhasco, não sei o quê. Umas coisas muito nada a ver. Aquilo é sua vida? Muito Não, fúteis, gente. né? É muita inutilidade, não acrescenta. Então eu sempre falo, procure coisas que te acrescentam. Que não te acrescenta, vamos correr disso daí. é isso mesmo. E a gente sempre passa por esse desafio. Quando você falou, a gente tinha 1000 seguidores. E para nós, cada seguidor é uma nova conquista. É verdade. Sim, pra mim é. Mais do que eles nos seguirem, você fala assim, gente, acho que tem ali uma vida que eu posso contribuir. Exatamente. Sim, exato. Não é isso? Então, E se a- espelhando em mim. Então, o que eu falar aqui talvez impacte lá do outro lado. Sim. A responsabilidade disso, né? Exatamente, eu sempre presto atenção naquilo que eu estou escrevendo, se tá legal. Eu procuro dar a minha opinião, mas também fazer de uma forma leve. E agora com o grupo mais louco do WhatsApp, o grupo é muito divertido, porque as pessoas interagem. E eu acho muito legal, porque, poxa, agora eu conheço um monte de seguidora. Eu não conhecia. A gente vai se conectando com Vai. eles. Não é mais. Porque às vezes eu vou em alguns eventos que eu não encontro uma seguidora, eu encontro várias. Quando eu vou na Maratona Kids do Miss, lá. Lá é. Nossa, lá é praxe, é ponto. Já chega assim, então, né? Eu te conheço. Então, eu falei, não, vem aqui, vamos tirar foto. Eu sou muito de boa, né? Então é muito gostoso. Cada vez que eu vejo um seguidor, eu fico feliz. Ô, Soraya, a gente fala de projetos. Conta pra gente, então, esse projeto que você faz dentro das escolas, dentro de uma escola em específico? Não, na verdade, Conta eu pra gente. participo, né, de um projeto antirracista dentro da escola do meu filho, que é a Escola Vera Cruz.
É uma escola que, desde 2022, eles têm um projeto, 2022 não, desde 2021, eles têm um projeto onde entram em torno de 8 a 10 crianças, depende de quanto foi arrecadado, né? Eles conseguem patrocinar bolsas para crianças negras ou indígenas de baixa renda. Então, essas crianças têm tudo: uniforme, passeio, mensalidade, auxílio de transporte, tudo, todos os livros, todo o material de papelaria e o material usado na escola, tudo é patrocinado pela escola. Como a escola faz isso? A escola banca a maioria dos alunos e a comunidade banca um. Banca 2, depende do nível de arrecadação. E é muito legal. Não é, assim, não é só um programa de bolsa, é um programa de mudança de paradigma dentro da escola, né? Porque a escola tem muito mais alunos não bolsistas do que bolsistas. Então lá, tanto faz se você tem bolsa ou não. Uma outra coisa que é legal é a formação que eles têm. Então, eles estudam sobre personalidades negras, livros de autores. Sempre é levado um autor negro incrível na escola. Da palestra teve um autor que esteve lá na parte dos menores, que é o Otávio Júnior, que escreve uns livros sensacionais para o público infantil. As crianças se juntaram e abraçaram ele. Foi a coisa mais linda de ver. Então, não é simplesmente um programa de bolsas, é isso que eu sempre falo. Eles têm toda uma preocupação de não só de muito além da lei que fala que tem que ser ensinada educação negra e indígena nas escolas, que a gente sabe que não é bem assim. E lá tem toda essa preocupação. A gente tem um grupo chamado Frente Antirracista, que é formado pelos pais. Tem um conselho gestor do projeto, do qual eu fiz parte durante 2 anos, aí muda a gestão, sempre é formado por uma mãe negra, pelo menos uma mãe negra, uma pessoa que trabalha na escola e a diretoria. Então é super legal, uma coisa muito transparente, muito bacana, é um projeto que vale a pena conhecer. Outras escolas têm se espelhado no nosso projeto e é muito bacana mesmo. Mais do que falar é viver. Exato. E você quer saber como você trabalha essa questão antirracista nas crianças? Como? Simples. Tem amigos. É. Tem amigos pretos. Né? Não é amigo preto. Fulaninho do cicraninho que eu conheço é pretinho. Não é isso. Tem gente negra perto de vocês, tem amigos que sejam pretos. Que aí as crianças não vão, aquilo lá vai ser uma coisa normal. O preto não pode ser visto mais em 2025 como só o faxineiro, a babá, o motorista, né? Então, mostrar às crianças que negro, branco, amarelo, indígena ocupam o lugar que quiserem dentro da sociedade. É assim que a gente forma uma sociedade antirracista e anticapacitista também. Né? Que é importante falar da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não é uma pessoa defeituosa, né? Que eu já escutei esse termo e achei absurdo. É uma pessoa que também faz parte da sociedade. E, como diz meu filho, né? É minha amiga, é meu amigo, né? E ele que tá certo, não tem diferença, né? A gente trouxe aqui já algumas mães, né, que falaram sobre a questão da inclusão, que os filhos têm deficiência, né? E agora a gente queria saber de você qual que é a melhor maneira para a gente abordar a questão do racismo com as crianças e os adolescentes de diferentes idades, né? Porque a gente sabe que às vezes na adolescência acontece de uma forma esse racismo, na primeira infância de outra forma. Então, qual seria a melhor maneira da gente... Na fase adulta? Na fase adulta. Isso aí é a internet da gente. Esse é um pouquinho mais difícil, eu acho, viu? Mas a criança, né, a gente precisa ter um olhar diferente e trazer isso, né, também. Eu acho que é assim, criança é muito espontânea. Se ela vier com uma questão para você, não dê volta, fala a verdade, né? Então,
Esses dias apareceu num grupo de mães que eu faço parte, e são formados só por mães negras, uma questão de uma criança que não quis brincar com a outra, porque a outra tinha a pele escura. Fala a verdade. Olha, isso está errado, né? Isso não é certo. Independente da cor da pele, a pessoa pode ser ótima, você pode gostar da pessoa. Eu falo pro meu filho, eu falo assim, ó, não tem aquele amigo X ou Y. Você tem que conhecer a pessoa. Se a pessoa for legal, for bacana, ok. E se você vê que não deu muito certo, respeite sempre e tá tudo certo. Como na classe. Agora, na classe dele é muito engraçado, que a gente, até esse ano, nós passamos 3 anos, 21 famílias todos juntos. E a gente, nossa, pensa na panelinha. Sei, eu que trabalho em escola, sei. Nossa, 21 famílias, tem uma panelinha. A gente não tinha uma família assim que eu falava assim, aquela mãe lá eu não gosto. Não, era toda. E a gente, tudo que a gente anda, você vai ter a festa de fulano, você também vai. É assim. E aí, de repente, a gente levou um choque de realidade, porque eles mudaram de prédio, e nessa mudança de prédio, misturou. Doeu, hein? Doeu. Eu falo que doeu muito mais em mim pais do que nele. Que nele ele virou pra mim e falou assim: nossa, agora eu tenho um monte de amigo novo. E tem pessoal da sala da frente. Eu falei, cara. E a minha tinha uma preocupação muito grande de, ai meu Deus, agora mudou. Como é que vai ser? O bom é que o melhor amigo de todos os tempos tá lá na classe. Mas só veio ele. Os outros estão espalhados nas outras classes. Agora tá assim. Não, agora eu tenho um outro amigo tal, amigo cicrano, amigo da classe do lado. E quem que é fulano? Esse fulaninho não tá na sua classe. Não, é lá da classe lá do canto. Eu falei, nossa, amplia, que maravilha. né? Amplia o repertório Isso deles. é impressionante. É isso. Para criança pequena é isso. A gente sempre tem que falar a verdade. O adolescente acho já né, que é um pouco mais difícil, mas sempre explicar o que é certo e o que é errado. Você gostaria, se coloque no lugar do outro. Você gostaria de ser chamado assim? Como você se sentiria se você fosse chamado assim? Que eles vão falar, não gostaria. Ou, pô, isso não é legal. Então, é isso. Sempre dizer a verdade. Eu falo que meu filho dá risada, que ele fala assim, mamãe, porque se ele me pergunta o negócio, eu falo exatamente o que vai acontecer. Ontem mesmo ele precisou ir no hospital, e aí ele falou assim, mamãe, vai doer? Eu falei, filho, claro que vai doer. Vai enfiar uma agulha no seu braço, cara. Não vai, uma dor você vai sentir. Eu assim. Não é? Não vou inventar, não, filhinho, não vai doer. Depois vai falar que eu sou mentirosa, né? Aí eles desconfiam de tudo que a gente fala. Exatamente, eu falo a verdade. Sempre, eu acho uma coisa importante, a gente sempre dizer a verdade para os filhos. Claro, depende da idade, a gente fala de um jeito, né? Mas sempre dizer a verdade, não faltar com a verdade. Isso é importante. Eles têm que ter, a pessoa que eles mais confiam tem que ser na gente, né? Na minha cabeça isso é tão simples de resolver. Aí eu vejo uns vídeos na internet e falo, gente, que horror, não é possível. Eu acho que hoje a gente estuda muito para isso, né? Exato. A gente tem consciência. É diferente daquela mãe que vai buscar um conteúdo rápido, que vai buscar uma receita pronta na internet. E como, né, a Soraya bem disse, a internet é terra de ninguém. Você entra lá e fala o que quer. Exato. Os desinfluencers, né, na verdade. Exatamente. Vamos dar dislike nessa gente, hein? Isso aí. Opa, e a gente está chegando ao fim. Passa rápido, Passou muito Soraya. rápido. Gente, nossa! Horas, é tipo 24 horas com Soraya, que tal? Opa! A gente vai, já faz um rolê. Isso, eu já passei, ó. Tem um monte de lugar legal aqui na Zona Norte pra gente conhecer, hein? Eu acho que a gente pode trazer a Soraya com a amiga dela que ela falou da iniciativa Kids, a Já próxima, até anotei aqui. pra Por vir favor. as duas aqui falar com a Ixi, gente. Aí, Aí é 2 horas de programa. Aí vai. eu... Parte 1 e parte 2. Nossa, vai ser muito legal. Vamos fazer. Vamos. Mas então, antes de encerrar, hoje a gente tivemos vários ensinamentos, várias risadas, e como é bom conversar com gente que tem uma vibe leve, divertida, lidar com um assunto que é um assunto muito delicado, mas de uma maneira leve,
Acho que não tem outra palavra para dizer, né? Eu quero reforçar, então, antes de concluir, a participação dos nossos patrocinadores, Criarte VIP, Resende Salgado e Copenhague Parada Pinto 344. O nosso muito obrigada por acreditarem no nosso projeto, por estarem conosco. Vocês não sabem o quanto a gente fica feliz de ter vocês aqui. E os nossos seguidores também, né, Cá? Porque Com a gente só certeza. indica coisa boa, então com certeza eles ficam muito felizes também. Sim. A gente tem um bate-bola? Tem, depois tem a frase, hein? Opa, então vamos lá. Soraya, falamos o que vier na cabeça, fala. Tá bom? Tá bom? Eu Ixi. tô espontânea, eu tô até com medo. Vou falar que não tem censura. Beleza. Posso começar, Cá? Pode. Passeio favorito em São Paulo. Putz! Eita, agora já encurralei. Você não falar, você tá lascada. Maratona Kids do Miss é um dos meus favoritos. E todos os museus de São Paulo, viu, gente? E todos os parques, que maravilhoso. E todos os... Não, é sério. Acho que um dos mais legais para criança de 0 a 12 anos é a Maratona Kids. Um desejo. Desejo que todas as famílias, independente da classe social, elas possam aproveitar um momento com os filhos, que acho que falta muito isso. E as pessoas de menor renda, elas acabam tão envolvidas em trabalhar, nas coisas de casa, às vezes tem mais de 2, 3 filhos, e acaba não tendo um tempo de parada para aproveitar isso. Então, o meu desejo de coração mesmo é que todo mundo possa tirar um tempo para ir aproveitar um passeio. Agora está mais fácil na cidade de São Paulo, que domingo o ônibus é gratuito. Vamos esperar que o metrô também possa ser, aí, governador, né? Dá uma ajudinha. Que aí as pessoas vão poder se locomover e, quero ir na Paulista, vou na Paulista passear, vou curtir um momento com a família. Um lugar que você indica para a gente ir neste final de semana? Um passeio super legal para curtir Museu de Zoologia. E já vou explicar o passeio, o rolê todo. Vai no Museu de Zoologia, e aí do lado do Museu de Zoologia tem um corpo de bombeiros. Só você pedir que eles deixem eu tirar foto no carro de bombeiros. Se for um bombeiro mais bacaninha, vai explicar uma série de coisas. E naquele corpo de bombeiros tem o canil com vários animais que participaram dos salvamentos mais incríveis de São Paulo, desabamentos, uma série de coisas. E aí, aproveite, já que você já está ali, para ir aproveitar o Parque da Independência. Dá para andar de carrinho de rolemã, dá para curtir o espaço. Se for um domingo, primeiro domingo do mês, dá para entrar gratuitamente no Museu do Ipiranga. E não para por aí. Tem que tomar lanchinho, descansar. Tem o Sesc ali do lado, gente. Lá é Sesc Ipiranga, que tem um jardim incrível para aproveitar. Então é um passeio, você faz vários rolês no mesmo espaço. Um sonho. Um sonho? Olha, o maior sonho que eu tinha, eu realizei, que era ter uma família. Eu sempre pensei em ter uma família, de ter com quem dividir as coisas, ter minha casa. Isso era o meu maior sonho. Se for um sonho agora, deixa eu ver, fazer uma viagem bem legal e passear, assim, rodar o mundo, assim, conhecendo vários, mais rolês ainda. Boa, fazer um rolê pelo mundo, quem Exato, sabe, quem não sabe. é? Ó, Um país melhor começa com... educação. Sem educação a gente não tem nada. E é uma coisa que eu sempre falo pro meu filho: podem te tirar tudo, mas aquilo que você aprende, ninguém te tira. É verdade. Soraya, que prazer te receber aqui. Eu adorei! Muito obrigada. Adorei, pode chamar de novo. Já vamos marcar. Bora! E quem quiser então te encontrar, fala de novo aí pro pessoal que está assistindo agora. Criancas no Rolê SP. E aí, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, que a gente eu organizo uma série de passeios com seguidores. Agora, no mês de maio, a gente vai fazer Museu Judaico, Sala São Paulo e Centro Cultural Fiesp. São visitas agendadas só para o nosso grupo. É muito gostoso. Então, aí pede para entrar no grupo do WhatsApp.
para você ficar por dentro de tudo. Eu já vou fazer no dia. Opa, por favor. Obrigada, Soraya. Foi um Obrigada. prazer. Obrigada. E hoje eu vou terminar com uma frase que eu trouxe, como a gente é professora, né, e assim, estamos nessa área da educação infantil, eu trouxe um livro que, não sei se você já ouviu, A Cor de Coraline. Sim. É lindo, eu vou pegar a frase dele. Ah, por favor. Aqui do final mesmo. De cor em cor, Coraline percebeu que não importa o tom de pele, todos são iguais. E então soube que linda é a cor da sua pele. Assim, a diversidade é a unidade deste mundo. As cores não servem para diferenciar, mas para tornar tudo mais belo. É isso que a gente falou aqui, né? Independente da sua cor de pele, tudo é possível e a gente pode ocupar todos os espaços. É isso mesmo. E Lindo. fica esta lição entre tantas outras que você ouviu nesse podcast, porque na educação dos seus filhos Não pode vacilar.